O estúdio do Folha News tem a satisfação de receber, mais uma vez, a prefeita municipal de Capão Bonito do Sul, a senhora Marisete Halt. Seja bem-vinda, prefeito, mais uma vez. Obrigada, Marcos, obrigada ao espaço da Folha News aí para nós estarmos trazendo, né, um feedback aí do município de Capão Bonito do Sul. 2025 encerrando, primeiro ano da sua administração municipal. Várias áreas de atuação do seu governo, através do MDB e também do vice Miqueias Guadagnino, do PDT. Poderia nos destacar inicialmente as principais realizações no seu entendimento na área da educação? Marcos, a educação sempre foi um dos pilares, né, e prioritário também no Capão Bonito esta pasta. Nós já vemos de longa data, desde o ano de 2014, trabalhando escola em tempo integral. Então, toda a rede municipal, desde a educação infantil até as séries finais do ensino fundamental, nós trabalhamos integralmente, né, onde os alunos permanecem na escola o dia todo, recebem as refeições na escola e também tem a parte diversificada, que é onde nós temos uma empresa que faz a parte de oficinas pedagógicas, que nós chamamos, né? E esse ano nós demos continuidade a esse projeto, cada vez ampliando mais, dando ênfase também na questão e num projeto bastante audacioso, vamos dizer assim, no sentido de aprendizagem, que é a leitura, né? Então, esse projeto ele foi trabalhado nas escolas durante o ano todo. Tivemos também a parte de informática toda reestruturada, então o município, a Secretaria de Educação adquiriu Chromebooks para todos os alunos, não todos eles quando fazem a parte de aula diversificada, que é um período da aula de informática, todos eles têm acesso, né, para trabalhar nesse aparelho. Também temos todos os professores da rede municipal que foram dado em termo de comodato um notebook para os professores, né, da Secretaria de Educação, para que eles também tenham esse suporte de informática, né, à sua disposição. E além de que nós trabalhamos também com a FTD, que é um suporte pedagógico que a gente tem, que são as apostilas, né, bimestrais, que levam todos os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular e que também é um suporte para os professores. Hoje nós atendemos aproximadamente 310 alunos, tanto da primeira etapa, né, da educação infantil, até as séries finais do ensino fundamental. Trabalhamos com ensino fundamental, séries iniciais e finais, com 3 refeições diárias, e as séries de educação infantil, então a etapa da educação infantil recebe 5 refeições diárias, né, entre os lanches da manhã e da tarde, bem como café, o almoço e lanche. Então, são importantes atividades que nós fazemos e que isso caracteriza aí uma qualidade e um crescimento, né, na educação do município e, consequentemente, das nossas crianças. Ao lado da educação, a saúde, o setor da saúde é outro item muito importante de qualquer governo municipal. Como se comportou em 2025, prefeita? Olha, a saúde, é claro que também é prioridade, né? Nós estamos, então, vale ressaltar, Marcos, que a educação iniciou, então, esse ano de 2025 com o secretário novo, né? Que era o secretário, agora é o professor Jerry Segala, ele era diretor da nossa escola de Firmino Friso, e então passou a estar à frente da Secretaria de Educação. Então, esse também é um desafio, né? Porque ele era novo, até conhecer toda a parte, Estreante. estreante. A parte administrativa, né? E mais técnica é um pouquinho complicado. Na saúde é a mesma coisa, né? Então, nós também iniciamos o ano com o secretário novo, que é o Paulo Santos. É uma secretaria bastante complexa, né? Porque está ali gerenciando médicos, pessoas, né? Com a saúde, né? Debilitada algumas vezes, enfim. E é onde a gente precisa ter um olhar muito humano, né? Muito afetivo para essas pessoas. Então, para você ter uma ideia, até aqui eu trouxe alguns dados para você ver, porque às vezes a gente não se dá conta.
Mas Capão Bonito, até a presente data de hoje, nós disponibilizamos à população capão-bonitense mais de 21 mil exames neste ano de 2025, tá? Mais de 7 mil atendimentos médicos para a nossa população, entre médico e o dentista. Também nós trabalhamos a parte noturna, né? Que nas segundas, quartas e sextas nós temos um clínico geral à disposição da população, das 17 às 21 horas, no posto, na UBS do município, da sede do município. Na quarta-feira também tem um odontólogo pela parte da noite e pediatra também, conforme a demanda, né, das crianças que precisam desse atendimento. E então é uma tarefa árdua, né, enquanto Secretaria de Saúde, porque além de tudo isso nós temos os deslocamentos, né? Os deslocamentos dos pacientes que vão para Passo Fundo, que vão para demais cidades, Porto Alegre, e entre outras, Sananduva, Tapejara e outras bem mais longe, né? Porque fazem parte do sistema do governo do estado, que é o GERCOM, e em cima dessas especialidades, né? Cada município, às vezes um município distante, 300 quilômetros, 400 quilômetros, 500 quilômetros, a gente precisa estar dando esse assessoramento a esses pacientes. Campanhas de vacinas também, né? Então, tudo isso foi um trabalho bastante. Aqui vem, eu quero dar parabéns, né? Deixar aí os parabéns a todos os funcionários, né? Enfermeiros, enfim, todos os profissionais que trabalham na área da saúde, porque a gente sabe que não é fácil. É uma área que tem que ter um olhar diferenciado, mas que Capão Bonito está dentro de um patamar que eu digo que é muito tranquilo na questão de organização e planejamento dentro desta pasta. Hoje, quais são os desafios na área da saúde em Capão Bonito do Sul? Existem? Existem, né? Existem. Eu acredito que ainda os desafios, e que não é só no município, Marcos, em todos os municípios, é as filas de espera. Porque às vezes a pessoa está com um problema grave de saúde, entra na fila do SUS, que você vai dentro desse programa do governo, e que você não tem forma de ajudar de alguma forma aquela pessoa, enquanto secretaria ou enquanto prefeitura, para ir mais rápido, né? A doença às vezes não espera, né? Ela vai avançando e a gente vê, né, o sofrimento da pessoa e a gente não tem como ajudar. Né, de alguma forma, assim, é muito difícil, né? Então, essa situação. Eu acho que é um dos maiores problemas que todos os municípios enfrentam é a demora na espera de consultas, de cirurgias, e que foge do alcance do município, né? Também a gente tem lá no SUS uma lista de medicamentos que é entregue pelo SUS, então, na medida do possível, todos os nossos pacientes são atendidos com esses medicamentos, e a gente sabe que tem medicamentos que não tem, né, na lista do SUS e que daí é conforme o estado. Então, tem todo um processo, né, via Defensoria Pública, que também a demanda, às vezes, é demorado. Então, a pessoa tem que ficar aguardando ou tirar dinheiro do próprio bolso para comprar esses medicamentos. E isso, às vezes, a gente conhece a realidade, né? Da população, conhece a realidade das pessoas e sabe que às vezes não tem, né, como comprar. Então, é um processo bem exaustivo para a administração, porque às vezes a gente fica de mãos atadas em não poder ajudar. Não que não queira, mas é que a lei, né, nos barra a fazer qualquer coisa que seja fora daquilo que a lei, né, nos permite fazer. Ainda na área da saúde, prefeito, a relação com o Hospital São Paulo em Lagoa Vermelha, vocês têm utilizado bastante os serviços? Sim, nós utilizamos bastante, principalmente nos casos de emergência, né? Os nossos pacientes, eles são deslocados para cá, para o Hospital São Paulo, e no decorrer aí da triagem, aí o hospital aqui de São Paulo verifica, né, se precisa de uma UTI ou alguma outra especialidade que eles não dão conta aqui, né? Então, nós temos um contrato de algumas especialidades. Claro que tem alguns problemas, né?
principalmente na questão de exames, né? Nós temos ali algumas reclamações por parte da população, que são aquelas pessoas que vêm, né? Já são encaminhados, precisam fazer um raio-x ou precisam fazer um exame de última hora, e às vezes esse exame dá incorreto ou a avaliação é incorreta, enfim, isso também, né, prejudica um pouco na questão de algumas especialidades, né, de médicos específicos, né, que atendem também prejudica um pouco. Mas a gente sempre tem um diálogo muito aberto, né, com a direção do Hospital São Paulo, e que nós estamos gradativamente sanando esses problemas, né, que vem repercutindo na nossa população e trabalhando, né, para que isso não aconteça mais. Continuando no setor da saúde, prefeita Marisete, e o deslocamento de pacientes para os grandes centros é rotineiro na sua administração? É rotineiro, é uma coisa, assim, diária, né, todos os dias. Nós temos aproximadamente 8, 9 veículos à disposição especificamente da saúde, e todos esses veículos, todos os dias têm viagem. Todos os dias, dependendo da especialidade do paciente. Nós temos uma van que leva aproximadamente 16 pacientes todos os dias a Passo Fundo, né, são todos os dias. Às vezes varia o número, né, de pacientes, às vezes vai lotada, às vezes vai com menos, mas sempre nós temos pacientes, assim, para fora do município. É um trabalho bem rigoroso, principalmente para quem marca, né, essas viagens, e também para os motoristas que têm que estarem à disposição, né, para fazer esse traslado dessas pessoas, né, desses pacientes para os outros municípios. Mas é diário. Logo, Lagoa Vermelha deve inaugurar, através do Hospital São Paulo, o serviço de hemodiálise. Capão Bonito do Sul tem situações que deverão ser atendidas aqui em Lagoa Vermelha? Tem situações, sim. Hoje nós levamos, né, quem faz hemodiálise 3 vezes por semana, né, para Passo Fundo, e tendo aqui a hemodiálise em Lagoa, para nós também vai ser muito melhor, né, porque primeiro, porque a pessoa não precisa se deslocar toda essa distância, né, então o tempo que ele vai ficar fora de casa vai ser bem menor, e isso aí vai facilitar, né, até na vida da pessoa, né, já está num processo debilitado, e aí todo esse cansaço. E para nós vai ser muito bom ter a hemodiálise em Lagoa Vermelha, que né, perto, né, relativamente perto para nós, Capão Bonito. Setor da agricultura, prefeita Marisete, que avaliação podemos ter? Olha, a agricultura também nós, tivemos aí, às vezes a gente não se dá conta, né, do secretário novo, né, o Arthur Fernando Ritt, que está à frente dessa pasta. E, para você ter uma ideia, até os dias de hoje, nós fizemos mais de 3.000 horas de retro e trator, né. Retro é para quem quer limpar um bebedouro para o gado, quem quer fazer uma fossa séptica, né, por causa da questão ambiental, quem quer fazer a limpeza de um açude. O trator tem o período da silagem, tem o período do plantio do pasto, tem o período, do plantio do milho, né. Então, os pequenos produtores, a gente dá esse acesso via a agricultura. E alguns projetos bem importantes que foram desenvolvidos esse ano, que é o projeto da Natureza em Mãos, aonde a secretaria adquiriu, Marcos, perdão, mudas, né, de árvores, e que as crianças das escolas do município puderam ter uma mudinha e levar para casa para plantar junto com a sua família. Foi bem impactante esse projeto. O repovoamento dos rios, né, que visa mais a educação ambiental. Também o Terra Forte, que é imbuído na Emater. Capão Bonito foi contemplado com 16 produtores, cada um vai receber R$ 30.000, né? Mas é a Secretaria de Agricultura, em parceria com a Emater, que está desenvolvendo esse trabalho, que vai dar um total de 480 mil à disposição no município dos produtores, né, contemplados pelo Terra Forte. As agroindústrias, que foram editais abertos esse ano também. Quem já tem agroindústria, nós disponibilizamos para ampliação R$ 7.500, e para as novas agroindústrias que foram abertas esse ano, 2 novas, R$ 30.000. E também tivemos o milho 100%, né, que é aquele, que vem do governo, né,
que basicamente, se eu não me engano, 80 produtores pegaram esse milho, né, à disposição lá na secretaria, além de nós estar recebendo também essa semana mais uma assistente da Emater, que vai trabalhar mais na área social do município. Foi um pedido que eu fiz para a Emater regional no início do ano, e que ela então foi ouvido essa solicitação de Capão Bonito, e essa profissional então a partir dessa semana já está à disposição do município para trabalhar mais a questão social mesmo, né, junto ao município. Como avalia o setor primário em Capão Bonito do Sul, prefeita? Olha, o setor primário é um setor que ele está evoluindo cada vez mais, né? Mas é essencial que tenha o incentivo, principalmente da administração municipal. Por quê? Nós, sendo um município pequeno, ele é um município que tem a tendência de crescimento. Mas se você não incentiva as pessoas, se você não mostra ou não dá oportunidades, infelizmente para. Né? Então, esses suportes é muito importante para que tenha continuidade e vá se expandindo, né? Esse setor que é importantíssimo e que é o carro-chefe de Capão Bonito, né? Tem conseguido, através de suas ações na administração, de reter o jovem no campo? Olha, nós estamos gradativamente construindo isso, né? Tanto é que agora, a partir do ano que vem, a nossa escola de ensino médio do município foi liberado pelo governo do estado, a escola estadual, para ser escola de turno integral, em tempo integral também, aonde vai estar ali, conforme as diretrizes do estado, da SEDUC, colocando à disposição dos adolescentes, né, enfim, dos jovens de Capão Bonito, uma parte específica, né, de cursos técnicos profissionalizantes para que esses alunos tenham, né, esse suporte. E também dentro da área social, nós também temos projetos que estamos desenvolvendo em relação a esse tema importante, porque o jovem, a tendência é sair do campo. Então, a nossa obrigação é mostrar para os jovens que lá eles também têm capacidade de ter o seu próprio dinheiro e de auxiliar suas famílias. Outro setor importante da administração de Marisete Ralta é as obras, a infraestrutura. Sim. Muitas Uhum. realizações, atingiu os objetivos nesse primeiro ano. Olha, Marcos, eu digo que a secretaria mais complexa que tem é a infraestrutura, principalmente num município como o nosso, que tem aí uma extensão territorial de 570 metros quadrados, né? E te digo que desses 570, uns 520 são não pavimentados, não? São 570 quilômetros é quadrados. isso, quilômetros quadrados, perdão. E uns 520 quilômetros aí não pavimentados, né? Que são estradas de interior. É, é uma demanda muito grande, porque você tem. Hoje você arruma a estrada, se chove, amanhã vai ter que arrumar de novo, né? É um trabalho diário, constante. Você lida, tu trabalha diariamente com maquinários, né? Relativamente grandes, de porte grande, caminhões, e que se tiver que fazer uma manutenção, o conserto é caro, né? E se você não colocar os maquinários a trabalhar, eles não vão quebrar. Mas os maquinários trabalhando, né? Eles relativamente têm que ter consertos, né? Então é toda uma estrutura que você tem que, além da mão de obra, né, dos funcionários, tu tem que estar diariamente dando essas manutenções nesses equipamentos que nós esse ano conseguimos então uma escavadeira, né? Uma escavadeira que a gente comprou nova, mas os demais, os caminhões, as motoniveladoras, a outra escavadeira já são, né, já tem um período de ano usado. Então, esses precisam, né, periodicamente de reparos. Mas, para você ter uma ideia, até o presente data, a gente teve mais de 150 quilômetros de patrulhamento e cascalhamento das nossas estradas, mais de 250 pedidos realizados em vias de acesso às propriedades, né? Que são aquelas pessoas que pedem uma carga de cascalho, uma carga de terra, né? Para ter o acesso às suas propriedades. A Infra também trabalha com a manutenção da iluminação pública, né?
Então, é na sede, no distrito de Barretos, que já foram feitas 2 vezes esse ano. A limpeza da cidade, que é diária, né, tanto lá no distrito de Barretos quanto na sede do município. Também trabalha com a rede d'água, né, nós temos é o município que é responsável pela água que chega nas casas, né, da população. Esse ano, em propriedades novas, mais de 8.000 metros, né, de rede d'água foi puxado. Atendemos mais de 350 atendimentos de pessoas que estavam com algum problema, né, seja no relógio, manga furada, problema que não chegava água, então é basicamente um número bastante expressivo, né. Então são algumas demandas que Capão Bonito tem e que a infraestrutura, diariamente está trabalhando, né. Eu tenho como foco, a prioridade são as nossas estradas principais, porque nós trabalhamos com agricultura, com escoamento de safra, do leite, então, todos os dias a gente está, né, junto com a infraestrutura, traçando metas e desenvolvendo projetos para que a gente consiga deixar em dia as estradas, né, para a trafegabilidade de todos. Prefeita Marisete, e o setor da administração municipal, que seria, vamos dizer assim, a parte mais técnica? Olha, a parte mais técnica, a administração municipal, para você ter uma ideia, a gente teve 15 leis organizadas esse ano, mais de 50 decretos, né, trabalhados em cima da realidade do projeto, do plano de governo, né, da minha administração. Além de toda a parte orçamentária, né, tributos também que fica à frente dessa secretaria, sendo trabalhado. Então, assim, é a parte mais técnica, é a que realmente, né, se trabalha os projetos, as leis, os decretos, está em constante diálogo com a questão de tributos, com a questão né, da contabilidade, né, da tesouraria, da parte de licitação, dos recursos humanos da prefeitura. Então, é uma secretaria muito relevante, muito importante, né? Na minha visão, é a secretaria mais importante no sentido de que ela gerencia todas as outras por causa do orçamento, né? Então, isso é muito importante e eu tenho à frente o Ricardo Valtric, né, que já tem uma vasta experiência no setor público e que está desenvolvendo um belo trabalho para nós lá em Capão Bonito. A partir de agora, Marisete, estamos chegando em 2026. Uhum, Muitos assuntos, muitas obras, muitas realizações já foram efetuadas em 2025, como tu está uhum, elencando. uhum. E os desafios para 2026? Muitos, né? Eu acho que o maior desafio é nós estarmos preparando os secretários que estão à frente das pastas para trabalhar a reforma tributária, que vai vir em cheio para os municípios menores. Existem 2 pontos aqui bastante relevantes e que a população tem que estar a par. Primeiro, o município que tem um número de habitantes inferior, né, a 5.000 habitantes, eles vão ter queda de arrecadação. Esses municípios, e é o nosso caso, né? Hoje nós temos aí em torno de 2.175 habitantes. O município que não tem grandes empresas, né, então, ou que são poucas empresas, também vai ser um problema, né. Então, nós estamos que estar trabalhando junto aos secretários para ter os pés firmes, temos projetos que vamos estar colocando em andamento a partir do ano que vem, mas tudo dentro de um cronograma, né, porque os trabalhos, específicos, né, e diários a gente precisa manter, né. Então isso é uma coisa que nós já estamos trabalhando com a Secretaria da Administração, vendo algumas medidas que nós, enquanto administração, vamos ter que tomar. Algumas, claro que a população, que vai ser aumento de algumas coisas, né, como IPTU e outras coisas assim que estão na alçada do município, mas que nós não temos o que fazer. Se nós queremos o crescimento, né, e o desenvolvimento do município, nós vamos ter que tomar algumas atitudes para que isso aconteça, né. Então essa reforma tributária é um desafio, talvez o maior de todos do município.
Marcos, antes de nós fecharmos as secretarias, eu quero também colocar para você a questão do CRAS, que também é uma das pastas subsidiadas pela Secretaria de Saúde, que nós atendemos 8 comunidades, foram 32 oficinas, né? Aquelas das pessoas que têm que é um trabalho continuado, né? Foram 4 rodadas de oficinas em cada comunidade, de caráter não continuado, que a gente fez o chamamento de toda a população de Capão Bonito, foram 4 oficinas, que foi assim um sucesso, né? Além de campanha do agasalho e também as campanhas de prevenção. Então, para nós, assim, está sendo à frente dessa pasta está a Suelen Dallagnol, né, que também tem uma vasta experiência e está junto ali com seus colaboradores fazendo um grande trabalho. Nós tivemos, e vale ressaltar aqui, 1.200.000 em emendas parlamentares, né, para saúde, para estradas, para o CRAS, e que a gente foi em busca, né, tanto de deputados federais quanto estaduais. Conseguimos, então, comprar uma escavadeira esse ano, conseguimos comprar um ônibus novo para a educação, reformamos a quadra do ginásio poliesportivo, a praça nova do município, né? Compramos uma ensiladeira nova para a Secretaria de Agricultura. Então, são tudo coisas, né, que às vezes a gente não é uma construção de um prédio ou de algum, né, de algo do gênero, mas que também vai repercutir positivamente na vida das pessoas de Capão Bonito. Principal problema de Capão Bonito do Sul, na sua avaliação? São as estradas, né? O problema de Capão Bonito do Sul é a falta de emprego, né? Por causa que nós temos poucas empresas, né? E as estradas, né? O nosso interior é muito grande e relativamente estamos aí num viés, num projeto para estar adquirindo mais maquinários novos a partir do ano que vem, mas que são os problemas assim que estão tendo um olhar mais específico por parte da administração em relação a isso. Saúde financeira hoje de Capão Bonito do Sul? Tranquila, né, assim, bem estável, né, dentro da normalidade, o orçamento, assim, foi muito bem gerenciado pelos secretários, por mais que todos eles eram novos, né, mas, assim, sempre teve um diálogo com a Secretaria da Administração, comigo, né, a gente sempre fazendo as nossas reuniões periódicas em relação de como gastar, principalmente os vinculados, né, que são aquelas emendas específicas que emendas parlamentares ou vinculados que vêm. Quem tem vinculado já é mais a Secretaria de Educação e a Saúde, né? Então, orientando como gastar esse valor, mas dentro do esperado, bem tranquilo, assim, o orçamento de 2025. Suprimindo, tirando as emendas parlamentares, que normalmente vêm para qualquer município, capacidade de investimento em Capão Bonito do Sul? Olha, a capacidade de investimento é bom, né? A gente, assim, já fez um investimento relativamente alto, né? Na questão de 1 milhão e pouco, mas temos, assim, capacidade de mais investimentos, né? Dentro de toda uma logística, né? De todo um preparo e de todo o planejamento das secretarias, né? Específicos para cada área, né? Então, dentro da educação, a questão da reformulação, né, nos prédios municipais, das escolas, reformular, né, essa parte física, né, das escolas. Na questão da saúde, está fazendo uma ampliação e uma remodelização, vamos dizer assim, na questão lá da UBS do Postinho de Barretos. Vamos estar fazendo a subprefeitura, tirando de dentro do posto, né, de Barretos, do posto de saúde, fazendo a parte, ampliando a garagem onde ficam os equipamentos, na questão de infraestrutura, adquirindo mais maquinários, enfim, né? Também temos as pavimentações das ruas, né, os acessos da sede, que nós vamos estar pavimentando também, né, e calçando essas ruas. Questão de também a parte de drenagem, enfim, do município, e uma série de outras especificações, assim, que a gente sabe que Capão Bonito é deficitário e que nós precisamos estar organizando. Já que estamos falando em secretarias municipais e seus departamentos,
vai haver e vão acontecer mudanças no secretariado ou permanece como está em 2025 para o ano de 2026? Olha, Marcos, na verdade, ainda essa é uma pergunta bastante relevante. Nós estamos, a partir da semana que vem, fazendo uma reunião diária com todos os secretários, vendo, né, as deficiências que ficaram, o planejamento para o ano que vem, né, os projetos que já foram entregados, e a partir deste estudo, em janeiro, nós vamos estar fazendo, então, vamos ver se vai ter alterações nos secretários ou se vamos permanecer com os secretários, ainda não está. Primeiro, nós vamos trabalhar a questão mais técnica, né, dos planejamentos junto aos secretários para ver se vai haver necessidade de mudança ou não. Relação com o vice-prefeito e, obviamente, com o PDT. Tranquila, né, a gente, assim, já vem de longa data juntos, né, o Miqueias é uma pessoa que está ali diariamente, como vice-prefeito, me auxiliando, trabalhando, ele, assim, trabalha mais diretamente ligado ao esporte, que é uma das pastas, que a gente tinha algumas ideias e que conseguimos colocar em prática, por exemplo, o campeonato de bocha, que terminou esse final de semana, né, que não tinha no Capão Bonito, a gente colocou, foi um sucesso, né, à disposição da população, e que ele esteve à frente, né, desse processo. Então, nós temos, assim, uma afinidade muito grande de trabalho, né, um diálogo bastante forte e é tranquilo, né, a gente, assim, tem só que agradecer essa parceria de longa, né, são longos anos aí nessa parceria. E tocar, né, o ano de 2026, tenho certeza que vai vir muitos êxitos aí, tanto para o MDB quanto para o PDT. Na questão da área do lazer, existe algum projeto? Foi realizada alguma atividade nesse sentido em favor da comunidade? Sim, nós temos, né, temos a questão das próprias oficinas, né, das oficinas pelo CRAS, estamos agora trabalhando a questão de projetos inovadores, principalmente para os idosos também, né, para o ano que vem, para 2026. É importante você colocar que nós vamos ter, então, a nossa festa de Natal, dia 19 de dezembro, a partir das 20 horas, com a banda Indústria Musical, né, fica aqui o convite para toda a região e, de forma especial, a toda a população de Capão Bonito. Então, gradativamente, nós estamos trabalhando, né? Também dando um olhar mais diferenciado para o nosso assentamento, 25 de novembro, que também vamos estar levando um projeto inovador, de forma especial às mulheres, né, daquela localidade, em parceria com o Sicredi, né? E que mais à frente eu tenho certeza que vou estar aqui colocando para toda a região e para quem nos assiste nessa inovação. Fato marcante de 2025, na sua avaliação? Eu acho que fato marcante, sem dúvida nenhuma, foi a conclusão da IRS 461, né? Esse foi um fato histórico e marcante, né? Era um trabalho de muitos e muitos anos e que finalmente chegou ao fim, né? Trazendo aí muitos benefícios para toda a população, para quem trabalha e precisa se deslocar até o município de Capão Bonito. Então, existe uma facilidade muito grande agora, né? Então, esse foi um fato muito marcante, né, assim, para a administração e para mim particularmente. Alguma decepção em 2025, prefeito? Não, né, eu acho que todo agente político ele tem que estar preparado para todas as coisas, até porque não existe agente político que vá conseguir sanar todos os problemas, né, em um ano, ou em um mês, ou uma semana. Tem críticas, né, as críticas construtivas a gente tira os aprendizados, as demais a gente deleta, né. As pessoas precisam, entender, né, a realidade, na medida do possível nós estamos explicando para as pessoas o porquê do não, o porquê que a gente não consegue, naquele momento, estar fazendo aquele pedido, enfim. Mas, tudo tranquilo, né, eu acho que, principalmente por eu estar à frente, de uma prefeitura como mulher, como prefeita, é um pouco histórico na questão do Rio Grande do Sul, o olhar feminino na política, que tem uma resistência, né, principalmente pela parte dos homens, mas isso já está sendo sanado gradativamente, é um trabalho vagaroso, mas que a gente já está tendo esse olhar diferenciado pelo trabalho, né, até por talvez pensarem que a gente é um sexo frágil, né,
Não, a gente não tem nada de fragilidade. Quando precisa dizer não, a gente diz. Quando a gente precisa tomar algumas decisões mais bruscas, a gente toma, né? E nós temos que estar preparado para tudo isso, né? Foi um ano de muitos desafios, porque nós ingressamos como prefeita, então decisões importantes elas precisaram ser tomadas, né? Tudo em prol do bem-estar da nossa população. E, enfim, né, eu acho que esse ano foi um ano de gratidão pela equipe, pelos funcionários, pelos secretários, enfim, por todos os colaboradores do município e também pela população como um todo de Capão Bonito. Vice-governador Gabriel Souza, oficialmente pré-candidato à chefia do Executivo Estadual. Aí a Marisete, agora, a partir de agora, já numa pré-campanha também? Olha, sim, né, eu acho que, as ajudas elas devem ser retribuídas, né, eu tenho um carinho, assim, e um respeito muito grande pelo vice-governador, acho que ele faz um brilhante trabalho para o estado como um todo, é uma pessoa que tem a sua essência muito verdadeira, muito aberta, uma pessoa muito inteligente, que tem sim todas as potencialidades para chegar, né, naquilo, que ele almeja, né, e que o partido também colocou ele, né, como pré-candidato a governador. Então, como MDBista, né, eu vou estar junto com o Gabriel, trabalhando na campanha dele, né, tendo em vista de que ele sempre teve um olhar muito positivo e naquilo, na medida do possível, auxiliando e ajudando o município de Capão Bonito do Sul. Então, eu tenho que agradecer e trabalhar, né, para ele nesse novo ano que se inicia aí, né, com a campanha para governador e presidente, enfim, né, para todos esses deputados federais, estaduais e senadores, né. Ainda existem, claro, pessoas, né, que estão colocando seus nomes à disposição, principalmente para deputados federais, estaduais, senadores, né, mas de forma específica para vice-governador, já deixo de antemão aqui, né, que eu sim vou trabalhar para o nosso vice-governador, que vai estar aí, né, já é pré-candidato a governo do estado, Gabriel Souza. Numa autoavaliação, como considera a sua administração? Uma nota de 5 a 10? Eu te digo assim, ó, que ninguém é 10, né, em nenhuma administração, por mais impecável que ela seja. Eu digo que um 8 está bom, né. É o primeiro ano, então nós estamos, assim, aprendendo muitas coisas, por mais que eu estava como vice-prefeita, mas tem coisas que não estavam ao meu alcance. Então, diante, né, do plano de governo, de todas as metas que a gente levou às casas da nossa população, eu acho que a gente já está aí com 60% do nosso plano já trabalhado no primeiro ano e sanando muitos problemas do município, né, então eu acho que esse 8 já está numa nota boa, né, não é a Marisete, né, é a equipe, são os secretários, são todos os funcionários, né, que fazem o município, né, estar aí, trabalhando diariamente. Não sei, Marisete, se tem algo mais a acrescentar, que estamos finalizando a nossa entrevista nesse podcast, hein? Marco, só deixar uma mensagem, né, desejo que a magia do Natal e o recomeço do ano novo inspirem novas realizações, deixar essa frase, para toda a população de Capão Bonito, para todos os amigos da região e também, de forma muito especial, a todos os funcionários que estão lá diariamente junto comigo trabalhando em prol de Capão Bonito do Sul. Ok. Essa foi a prefeita municipal de Capão Bonito do Sul, Marisete Halter.